E neste momento a gente vai receber ele. Muito, muito bem-vindo, Fábio. Pode fazer sua breve apresentação aqui e um pouco do que nós vamos tocar nessa noite aqui, nessa nossa live. Bem, sou Fábio Souza, moro em Santo André, eu sou engenheiro, já falaram meu currículo, né, mais engenheiro, programador, ou melhor, desenvolvedor, né, prefiro falar arquiteto de soluções, porque hoje é tudo uma arquitetura, algo muito grande, as coisas ficaram muito mais complexas do que antigamente quando aprendi. Né, para quem é da minha época ou conhece um pouco dos meus termos técnicos, eu sou da época do um tal de COBOL, BASIC, DBase, Fortran, essas coisas bem antigonas, tá? Eu corto o cabelo para não aparecer o branco, mas a barba entrega, né? Então, tenho já mais de 30 anos, né? Então, não vou falar totalmente minha idade, né, mas dá para ver que eu estou nesse negócio de internet e desenvolvimento de sistema há muito, muito tempo, né? Eu tenho 2 filhas, né, adolescentes, e, e a família, né, hoje vive um pouco fruto de toda essa tecnologia, né? Hoje, em especial, eu estou com uma camisa, ó, quem é velho vai entender. Opa, eu encobri o principal, ó o River Raid aqui, Pac-Man, ó. Eu sou dessa época. Depois foi evoluindo um pouco mais, né? Sonic e tal, então eu sou dessa geração que jogava videogame e foi para tecnologia. Então, esse sou aquele nerd de carteirinha, né? Então, estamos aí. Que legal, bacana. Muito obrigado pela tua presença hoje aqui conosco na nossa live. Nós sempre estamos trazendo lives aqui com assuntos bem relevantes, que tem a ver também com a família, né? Então, nessa primeira etapa, nós vamos falar um pouco aqui mais dos termos técnicos com relação a o que é chat GPT, o que é inteligência artificial, o que são algoritmos, para que a gente possa ter assim, um parâmetro de como nós vamos desenrolar essa nossa conversa de hoje. Então, já para começar aqui, Fábio, eu gostaria que você pudesse assim, aclarar um pouco mais o que é a inteligência artificial e o que são os algoritmos. Eu vou começar pela segunda pergunta. O que é um algoritmo? Não saiam da live, gente. Eu não vou dar teoria, eu não vou ficar falando durante 10 horas aqui. Uma coisa bem rápida sobre um algoritmo. Um algoritmo é um texto. Você não faz uma redação, você não escreve tipo, tio, vai comprar pão, filha, vai comprar tal coisa. Você não escreve, às vezes, uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um algoritmo. Tipo, pegue os ingredientes, né? Eu não cozinho, hein? Pegue os ingredientes, quebre os ovos, mexa tal. Isso é um algoritmo. Um algoritmo é uma receita, né? Então, partindo desse princípio, o que é um algoritmo de computador? Pegue o que a pessoa digitou, grave no disco, pegue o que a pessoa digitou, procure esse conteúdo em tal lugar. Então, um programador, uns caras que nem eu que estudou para isso, aprende a criar esses algoritmos que pegam coisas que as pessoas fazem e gera algum resultado. Então, assim, o algoritmo é uma receitinha, é um programa, é um código que a gente escreve numa certa linguagem, não é inglês. Existem mais de 100 linguagens de programação. No Brasil tem as mais populares hoje, os tal de Python, C Sharp, Java, .NET, essas coisas. Então, são linguagens que a gente faz com que a pessoa que obtenha informações do usuário, com essas informações faça alguma ação. Tipo, qual a informação? Deu um clique aqui, deu compartilhar esse vídeo, ele pega o link do vídeo e manda para o amiguinho. Então, o algoritmo é uma receita, praticamente. De forma bem simples. Ah, perfeitamente. Ótimo. Então aqui a gente vai destrinchar aqui o que está acontecendo hoje em dia através do uso dessas tecnologias, o que ela está afetando, principalmente no nosso comportamento do indivíduo e até mesmo dentro de casa, da família, da nossa instituição. Então já vamos aqui começar já então querendo saber sobre hoje em dia a tecnologia está mais ajudando ou mais prejudicando o indivíduo? Isso é uma pergunta perigosa essa, hein? Porque energia nuclear ajuda ou atrapalha? Uma arma de fogo ajuda ou atrapalha? Uma faca ajuda ou atrapalha? Assim, o item, ele é efêmero em si, ele é uma ferramenta.
Então, uma ferramenta, ela pode ajudar ou atrapalhar, ela foi feita com uma finalidade. Só que, infelizmente, por causa da maldade humana, e todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, por causa da maldade humana, a gente pega, às vezes, uma ferramenta e usa para o mal. A gente pega uma inteligência artificial de deepfake e a gente usa para fazer um golpe, né, roubar conta, gerar invasão, hackerismo. Então, assim, a tecnologia, infelizmente, hoje, ela acaba atrapalhando pessoas que usam ela para o mal ou com segundas intenções. A gente sabe que existe muita pornografia, venda de drogas, tudo isso existe com a internet, com a tecnologia. Mas também, se não tivesse, isso aí existiria também, só que de outra forma. Então, não é a tecnologia que gera a maldade, gera os problemas. Ela acaba sendo apenas mais uma ferramenta de quem já tem essa questão. Antigamente, né, na minha época, vamos falar, se a gente pegar o tema pornografia, pornografia era comprar aquelas revistas. Hoje, nem existe mais. Né? Hoje o pessoal usa a tecnologia para isso. Então, assim, uma ferramenta nunca é culpado. O problema é quem usa a ferramenta e para quê. Né? Então, sempre vem assim, quem está usando? Por que está usando? Porque, para mim, ajuda pra caramba. Eu preciso do meu despertador, eu preciso da minha agenda. Eu uso o chat GPT pra caramba para me ajudar em milhares e centenas de coisas. Então, assim, para mim, a tecnologia só ajuda. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, acaba atrapalhando e até destruindo muitas famílias, relacionamentos, porque a pessoa vive não mais com controle da tecnologia, mas sendo controlado não pela tecnologia, mas por quem está atrás da tecnologia, porque atrás de cada código tem um programador, tem um usuário, tem uma organização. Então, o que essa organização está te vendendo? O que essa pessoa está querendo te manipular? Né? O que ela está querendo assim, te oferecer de produto? Então, isso é o que é o complicado, né? Claro, claro, claro. Quero aqui agradecer a presença do pessoal que está chegando aqui, lá do estado do Pará, aqui. Tem uma amiga minha aqui que era da faculdade aqui também, a Rebeca, que faz um trabalho sensacional na igreja dela, na congregação dela lá também. Fábio, a gente está tocando no assunto aqui de como a gente pode manusear a inteligência artificial, as tecnologias hoje em dia. Mas vamos delinear um pouco mais. Né? Na família, os jovens, a tecnologia está na palma da mão deles. Há um certo ponto que já perdeu o controle. O que a gente pode fazer? Foi a minha pergunta do meu pai ontem. Realmente, quando a gente fala controlar com a autorização de uma pessoa, a gente está ajudando. Mas quando a gente fala de controlar sem a autorização dessa pessoa, a gente está invadindo a privacidade dela, manipulando, e nós nos tornamos tão mal quanto o outro. Por quê? Porque a gente está fazendo algo ilegal. Então, vigiar por ser... existem aplicativos que vigiam tudo que você digita no telefone. Então, tem gente que faz isso por quê? Porque perdeu a confiança no seu jovem, no seu filho, né? Então, assim, até onde vai a confiança? Então, de novo, eu sempre volto para o ser humano, porque a tecnologia é uma ferramenta. Eu sei, por exemplo, aonde está meu pai hoje, porque eu conversei com meu pai, e ele também sabe onde eu estou. Para mim é importante meu pai saber onde eu estou e eu saber onde meu pai está, porque ele já tem uma certa idade. Então, se de repente acontece um acidente, acontece alguma coisa, ó, tá parado mais ou menos no meio da rodovia, é o último dado que eu tenho, mando tal. Então, assim, ter o controle de uma situação com autorização do outro não tem problema. Tá? Porque existe um acordo entre pessoas. O problema principal é as pessoas elas acessam o que no celular? A gente tem muita informação na palma da mão. Para quê? Para ficar vendo dancinha, ou ficar vendo conteúdo inútil, ou ficar lendo um livro, ouvindo música, assistindo séries, vendo filmes, assistindo documentário. A gente usa a tecnologia para quê? Né? Então, quando a gente tem uma pessoa mais esclarecida, tem gente que eu vejo nos trem, metrô, que está lendo livros, livros, livros. Outros só estão fazendo aquele efeito lá do dedinho de baixo para cima, né? Tipo, tá assistindo nada, né? Só tá fazendo aquela injeção de dopamina que não serve para nada.
Então, a partir do momento que a tecnologia, que eu vou falar, tecnologia digital, os aplicativos, a pessoa se isola no mundo, onde é ela e a tela do celular, e ela não está, sei lá, processando nada, ela tá vegetando, literalmente, porque ela só vive a função de máquinas, né? Então ela passou a ser um vegetal digital, né? Então é uma coisa complicada que a geração tem, mas a gente tem o Wikipedia, a gente tem toda a informação de décadas na palma da mão, a gente tem muito poder de informação. Se você quiser saber qual que é o diâmetro de Marte, né, quantos quilômetros tem tal coisa, qual é a produção, tudo, qualquer pergunta que você fizer hoje, seja via Google, Bing, ChatGPT, você tem informação, mas a gente usa isso para quê? Qual que é o propósito pelo qual a gente está usando a tecnologia, os nossos celulares? Só para distração, entretenimento ou nosso próprio crescimento? Claro, o pessoal aqui da Acum Consultoria está dizendo que a inteligência artificial é uma faca de dois gumes. Exatamente. Eu gosto de pensar ultimamente eu tenho visto muito meme daqueles que antigamente a gente pensava que inteligência artificial era os Arnold Schwarzenegger, né, a Skynet, os Exterminadores do Futuro, que ia chegar matando todo ser humano. Não é. Realmente, não é. Mas assim, acaba sendo nós mesmos que estamos permitindo que a inteligência artificial evolua mais do que a gente mesmo, porque eu gosto, tem uma frase que eu gosto que a inteligência artificial está aumentando, mas a burrice natural também, né? A nossa ignorância em querer estudar, em aprender, em saber controlar, porque há alguns anos atrás, datilógrafo, assessorista, são profissões que meio que acabou. Então, antigamente, a gente chegava lá para montar um guarda-roupa com chave de fenda. Hoje você vai com parafusadeira. É uma ferramenta, é tecnologia isso também. Então, assim, o quanto os nossos jovens, essa geração, está se aprendendo a usufruir. Quem está fazendo curso e aprendendo a pilotar drone? Por quê? Porque amanhã o Uber talvez vai ser substituído por carros voadores. Mas você vai o quê? Vai pilotar o seu Uber voador como? Né? Então, quanto você vai ter que tirar brevê, ou vai ser como drone, porque você vai ter uma central, você controla remotamente. Então, assim, as profissões vão se moldando, evoluindo, as pessoas têm que evoluir na mesma direção e não ficar usando desculpa de filme ou de fantasias de que o IA ou que o excesso de tecnologia gera desemprego, não. Bem, muito pelo contrário, gera muito emprego. Mas, assim, ao mesmo tempo que ele gera muito emprego, porque ele gera uma cadeia de professores que tem que ensinar, indústrias que tem que produzir motores, atuadores, servos, eletrônica. E para que um robô apareça, você fomenta toda uma indústria para trabalhar, para que gera inúmeros empregos para que aquele robô funcione. E depois, inúmeras pessoas fazendo serviço para que aquilo continue funcionando. Né? Só que aquele robô substituiu uma única pessoa, ou seja, centenas de pessoas substituiu uma única pessoa que às vezes ganhava pouco, mas que ela não estudou. Mas ela pode estudar para dar manutenção desse robô. Então, o IA assim, tem vários dilemas que eu acho que são bem contraditórios, porque o que as pessoas que trabalham e veem de verdade é bem diferente do que a gente ouve falar na TV e na cultura popular. Mas hoje tem a questão também, por exemplo, dos dubladores, né? Os dubladores de filmes. Tá uma briga aí porque muitos querem a dublagem através da IA, outros querem a dublagem mais humanizada. Então, nesse caso deles aí, como poderia resolver essa situação? Porque ali tem um pai de família que precisa sustentar a sua família através daquele trabalho e em casos também. Então, na tua opinião, o que seria mais viável e como poderia chegar a um acordo com relação a isso? Primeiro, esquece lei, esquece governo. Isso não resolve o problema. O dia que o governo resolver problemas que não seja saúde, educação e segurança, tá valendo. Então esquece governo, esquece regulamentação. Quando a pessoa fala regulamentação, já errou. Governo não resolve problema de empresa. É empresas e adultos conversando que resolve o problema. E a partir do momento que um robô fizer um trabalho melhor que
eu cumprimento o engenheiro que desenvolveu o robô e falou, parabéns, você foi melhor que eu. O problema é que, infelizmente, tem muito dublador que, infelizmente, não é lá tão bom e o IA vai conseguir fazer um trabalho melhor do que ele. Porque mesmo fazendo uma tradução, uma dublagem mais ou menos, ele fica melhor do que alguém. Nossa, tem emoção, com garra, com voz. Você faz uma coisa legal. Meu, você não vai ser substituído por uma IA. O ser humano não tem como ser substituído por uma IA. A gente tem emoção, a gente tem amor, a gente tem garra. Um robô, ele pode simular isso, mas é artificial. Eu vejo inúmeros vídeos no YouTube, eu percebo claramente quando é um IA, quando é alguém que simplesmente colocou um texto e falou, aqui você fala com emoção, tá? Mano, fica aquela coisa tipo meio, eu não consigo nem imitar, né? Mas você percebe que é um IA falando, porque é aquela voz monotônica, né? É um único tom. E aí eu já fiz um negócio com IA também de voz, aí você fala, aqui você leva o tom, aqui você baixa o tom. Meu, e aí, se você quer ser até um dublador disso, então vai pilotar o IA para que gerencia os tons, porque o IA não sabe quando ele tem que aumentar o tom, diminuir o tom, encurtar a frase, fazer mais rápido, encorpar a voz, deixar a voz mais... O IA não sabe disso. É o dublador profissional que sabe. Mas esse dublador não está sendo substituído por uma IA. Às vezes ele está sendo substituído por um técnico de informática que tem esses conhecimentos de voz, de áudio, de som, e que vai fazer o trabalho do cara. Então, se o cara conseguir fazer o espectro da emoção e o IA conseguir ter esses parâmetros, ele não está sendo substituído. Ele não está sendo substituído por uma IA, está sendo substituído por um piloto de dublador de IA. É diferente. O robô, a ferramenta não substitui a pessoa, porque por trás de cada ferramenta tem um operador. E esse operador, ele está gerando um resultado melhor que o outro que não se especializou, que até está lá 40 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Mas, gente, não é mais o mesmo jeito. E também agora a questão da educação também. Nós temos aí o chat GPT, que é uma ferramenta onde principalmente os jovens nas escolas, né, estão apresentando trabalhos já, algumas atividades feitas na inteligência artificial, sem sequer pelo menos desenvolver um pensamento, elaborar um assunto, até mesmo um texto, uma redação, já entrega tudo mastigado para os professores ficam loucos, atrás de outros programas que possam combater isso e ver se realmente o jovem está fazendo com o punho da mão ali, com o seu pensamento, a sua pesquisa, ou é a IA. E essa guerra também dentro da educação, como fica? Meu, assim, de vez em quando minha filha me pergunta, pai, tal coisa, eu literalmente pergunto. Eu falo só isso aí, Google, não sou o Google, pergunta pro Google, ou pergunta pro chat GPT. E aí vem a questão, por quê? O que eu estava falando? O IA substitui? Não. Aí tem que ensinar os nossos jovens a operar o chat GPT, a saber usar ele ao nosso favor. E o sim, na minha opinião, os jovens que fazem trabalhos usando o chat GPT, eles já são melhores e mais inteligentes do que os que não fazem. Meu Deus, é isso? Na minha opinião, sim. Por quê? Porque eles estão um passo à frente, eles já estão operando um robô. Eles já estão sabendo obter resultado de uma máquina com mais conhecimento. O que ele precisa fazer? Depois que ele obteve o primeiro resultado, ele fala, ChatGPT, coloca um pouco mais de emoção, resuma em 20 linhas, adiciona mais esses tópicos, coloque outras referências sobre tal tema. Então, assim, ele tem que melhorar. E para quê? Para que cada vez ele entregue um trabalho com uma densidade muito maior. E ao fazer isso, ele está dando comandos. Ou seja, o que é comando? É algoritmo. Ele está programando, ele está interagindo com uma máquina, dando instruções claras. A máquina, o ChatGPT, comete muitos erros, e às vezes a gente tem que brigar com o ChatGPT, tipo, não, esquece o último comando, faz isso. Direto eu brigo com o ChatGPT, às vezes até abro nova conversa, porque ele fica tendencioso a dar algumas respostas. Então, assim, você está direcionando algo para gerar um resultado. E isso daí não deixa de ser, na minha opinião, uma construção. Só que é uma construção do tipo digital. E essa pessoa
ela vai estar mais apta a resolver qualquer tipo de problema. Porque se você fala, eu tenho aqui um cano, eu preciso do cálculo da caixa d'água, não sei o que lá, para saber a vazão da pressão da válvula que eu tenho que ter na saída. Você dá todos os parâmetros, se você fizer isso, o ChatGPT calcula para você. Você não precisa ser um engenheiro, entre aspas, para saber as fórmulas e ele te dá. Então, assim, e você vai decorrer. Então, assim, é uma linha de pensamento. O problema é que muitas vezes os professores não querem aceitar, porque os alunos eles acabam sendo mais espertos do que os próprios professores. Porque os professores não sabem como que usar, mas eu claramente hoje, quando eu vejo um texto fraco em ChatGPT, eu já percebo. E aí eu até zoo com algumas pessoas. Cara, capricha mais do ChatGPT. Depois que ele forneceu o texto, dá uma melhorada. Porque o jeito que o ChatGPT escreve, ele muito perceptível para quem já está acostumado. Mas, assim, para mim não tem problema, porque antes a gente fazia pesquisa na minha época, na Barça. Depois a gente começou a pesquisar no Google. E hoje a gente faz via ChatGPT. Amanhã é via aquele chip da Neuralink lá do Elon Musk que está na cabeça, a gente pensa, já tem informação, a gente elabora e está pronto. Então, assim, a gente tem que aprender a usar as ferramentas e não tentar não usá-las. Por quê? Porque quem aprender vai ganhar emprego na nossa frente e aí o nosso jovem que foi proibido de usar a inteligência artificial, ele no mercado de trabalho ele vai ter menos capacidade de arranjar emprego em relação a quem tem. E o que manda? É a comida na mesa, é o passar fome. Você quer se alimentar, quer ser pobre, ou você quer ter no mínimo as condições? Então, proibir nunca é a melhor solução. A gente tem que entender como direcionar para que as ferramentas sejam usadas da melhor maneira que gere um conhecimento. E não tipo, quem foi que descobriu o Brasil? Ele vai responder lá, acabou. Mas como descobriu o Brasil? Me conta mais. Me dê mais detalhes. Né? Me dê um resumo desse livro. Quais são outras obras desse autor? Então, assim, os professores têm que usar o GPT para instruir os alunos de como ele se aprofundar num tema usando todo esse conhecimento que existe nessa inteligência artificial para que o aluno busque mais coisas, que nem um livro, né? Me dê outros livros desses, quais frases mais famosas, me dê um resumo dos principais autores. Então a gente começa a se aprofundar. Né, algo que antes a gente demoraria para ir numa biblioteca, procurar tudo isso numa Barça ou no Google mesmo, acessando vários links, ler 200 mil coisas, agora a gente tem mais rápido, mas tem que saber fazer as perguntas certas. Sim, segundo aqui o AC Consultoria, ele fala que as escolas deveriam voltar a ensinar o aluno a escrever e não pesquisar na internet. Uma opinião dele também, ele continua aqui, entre outras, né, citações que ele faz, a máquina perfeita sempre será o homem e nunca inteligência artificial. Não, sim, eu também concordo com isso, né? Mas veja bem, não sei, hoje ainda a inteligência artificial está sendo monitorada. Mas daqui para frente ainda vai ser monitorada? O que será que vai acontecer? Ela vai caminhar com as próprias pernas, entre aspas? A gente pode marcar uma segunda live sobre achismo, tá? Especulação é uma coisa muito complicada de falar, porque eu acho algumas coisas, existem algumas tendências, eu não sou funcionário do Google, da Microsoft, da própria OpenAI, né, dessas empresas, tá? Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe, existem muitas especulações, mas a gente só consegue falar com um robô, primeiro, se a gente sabe escrever. Porque a gente tem que saber escrever e as operações básicas para a vida. Então, isso a gente tem que aprender, acabou. Falar, conversar o idioma é a primeira coisa. Então, o português e a matemática, beleza, a gente tem que aprender. Todo o restante não é que nós não devemos aprender, nós devemos continuar aprendendo, mas aprendendo de uma forma mais prática, aprendendo sempre de uma forma mais renovada. Porque, por exemplo, um exemplo bem curto, eu fiz um intercâmbio de 2 meses na Europa, eu fiquei 2 meses em outro país. Nesses 2 meses em outro país, além do inglês que eu pude praticar bastante, o que mais eu aprendi, sabe o que foi? História e geografia. Eu nunca dei atenção nessas matérias na escola. Eu sempre ficava de recuperação, não gostava. Minha área é exata, ciência, computação, matemática, eu sou engenheiro.
Mas o que eu mais aprendi lá é história, geografia, fatos culturais. Por quê? Porque eu estava vivendo em outro lugar. O ruim e o chato de aprender história e geografia, principalmente, é porque as pessoas às vezes nunca saíram da sua cidade, ou do seu bairro, ou do seu estado. Quantas pessoas já visitaram todos os estados brasileiros? Então, quando você fala Cerrado, o que é Cerrado? Quando você fala qualquer nome de praia, qualquer Rio Grande do Sul, o que é Rio Grande do Sul? Né? Ah, norte é para que lado? Meu, as pessoas não têm ideia do que é norte ou sul, ou o que é um outro estado, porque elas nunca mal saíram das suas cidades. Então, quando você tem uma população que acaba conhecendo mais o seu próprio país, viajando fisicamente, tem uma família que acaba tendo uma condição melhor, que vai para outros estados, viaja, automaticamente você está ensinando para ela geografia, mapa, rota, trajeto, está ensinando economia, custo, viagem, gestão de tempo, percebe? Porque as matérias, elas são coisas práticas. O ruim é que coloca a criança lá, começa a falar um monte de historinha para ela, tal, ela não entende nada. Né? Não tá. Por quê? Porque ela. Que é outro, ela pensa que outro país é outro planeta. Né? Porque fala outra língua. Tem que chegar lá com uma coisa que voa. Né? E a pessoa nunca voou e tem medo, porque entra num tubo. E é como que tudo cai, mas aquilo não cai. Né? Tudo que ela vive hoje em dia cai. Mas aquele negócio que ela entra em um avião e aquilo não cai. E aquilo é mais pesado que porque pesa toneladas. Percebe? Assim, as coisas não fazem sentido muitas vezes na cabeça de uma criança. Então, tudo isso gera uma confusão. Então, a forma com que a escola tradicional educa, na minha opinião, está muito errada. Por quê? Porque ela não foca mais no prático, né? E sim ela fica muita teoria, muita história, e os professores se perdem. Porque os próprios professores também estão lá há 20, 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, muda as cartilhas, muitos deles não se atualizam porque não tem um incentivo do governo para se atualizarem, e aí as nossas crianças, nossa geração vão fazer ficando o quê? Não tem muito o que fazer, né? Sim, mas hoje também, quando nós falamos de controle em si, talvez não controle, mas orientação. Como que os pais devem se empenhar mais em orientar os filhos com relação ao uso dessa tecnologia? Porque hoje em dia o jovem quer ficar, se deixar 24 horas, né, no seu quarto, no computador, no celular, jogando seu jogo, jogando Roblox. Teu filho aqui que joga Roblox, né? Já sei como que é. Mas é aquela coisa, não, então vamos negociar. Um dia você joga tal horário, ou você senta na mesa com a gente. Então, como que a gente pode lidar com essa situação hoje? Porque talvez eles estejam vencendo a gente nisso. Você deu a resposta. Jogue Roblox com seu filho. Seu filho gosta de passar horas jogando Roblox? Joga horas Roblox com seu filho. Seu filho gosta de Free Fire? Joga horas de Free Fire. Ele vai adorar ficar dando tiro em você. Headshot toda hora na sua cabeça. Né? Assim, divirta-se, participe do mundo dele também. Esse é o maior erro dos pais hoje em dia, que os pais não querem participar porque eles não acham graça, ou, tipo, eu também não acho muita graça em algumas coisas que minhas filhas fazem, mas assim, eu sei, o Roblox eu já joguei com a minha filha, o Free Fire eu já joguei na minha filha, Among Us também já joguei com ela. Então assim, eu sei jogar, eu brinco com ela sempre que dá. Então assim, a gente tem que participar do mundo deles. Às vezes, tipo, o que você faz? Eu tô só vendo. Vamos ficar vendo junto essas coisas, vamos ficar escorregando o dedo junto, vamos rir junto lá da dancinha lá também, vamos rir junto, tal, de vez em quando aparece um negócio engraçado, que eu também estou escorregando o dedo aqui, aí eu vou lá o quê? Mando para minha filha. Tipo, olha só que legal que eu vi. É engraçado também. Então, assim, vamos interagir e vamos participar do mundo deles. E não falar que o mundo deles não presta, que o mundo deles não serve para nada. Né? Mas vamos participar, e aí sim a gente vai direcionando da forma certa. Tipo, ó, vamos aproveitar aqui, ó só que informação legal, ó que vídeo interessante que apareceu, um pouquinho diferente dos outros. Tá vendo aqui, ó, tem um mapa, tá vendo aqui, ó, um outro país, deve ser mó legal. Vamos descobrir quanto custa para fazer uma viagem desse lugar super bonito que a gente viu aqui? Vamos procurar casas, um Airbnb, não que a gente vai viajar, mas vamos ter uma ideia de como faz esse processo? Né? Vamos sonhar junto, porque os jovens hoje eles não têm sonho, não têm propósito. Consequentemente,
que eu vou fazer? Para onde eu vou? Então, quando você começa a colocar sonho e usar a própria situação, às vezes, para puxar uma oportunidade para ir, beleza. Né? Então, assim, a gente tem que entrar no mundo deles e no mundo deles, não no nosso, no mundo deles, direcionar eles para o caminho certo. Não adianta tentar tirar eles do mundo deles, de criança, de outra geração, e tentar trazer para o nosso. Porque o nosso mundo, quem diz que é certo? Quem diz que está? Está desatualizado. A gente está desatualizado. Eles são a geração que vão continuar. A gente vai morrer logo, logo. Né? Então, a gente, dentro do mundo dele, a gente tem que tentar direcionar. Ó, não fica clicando nesses links aqui, porque é vírus. Ó, não clica aqui não, porque ó, aqui é perigoso. Não, ó, tá vendo? Vão tentar te vender. Que nem brincadeiras à parte, né? Quem for do marketing, tampa o ouvido aí, tá? Eu recebi uma ação de marketing, eu achei muito legal, passei para minha filha, ela fez essa aula gratuita, mas eu falei, ó, filha, no final da aula, eles vão te tentar vender o curso e tudo mais, tal. Seja educada, agradeça, mas você deixa bem claro, ó, a gente veio aqui só para aula gratuita e aproveitar desse benefício, tá bom? Eu sei que você quer vender o curso pra gente, mas, né, você está falando, estou dando cursos gratuitos de demonstração, beleza, eu vou querer o curso gratuito, mas eu não tenho dinheiro para fazer o curso real. Eu sei que você quer vender, sei que você quer mostrar qualidade, mas agora que eu fiz o curso gratuito, se eu conhecer algum amigo, alguma amiga que gostaria de fazer o curso, eu indico a sua escola. Mas não fica me forçando a barra, eu não tenho dinheiro para comprar. Então a gente tem que ir direcionando. Foi isso que eu falei para minha filha com relação a esse curso. Então, vimos a propaganda, eu paguei uma taxinha lá de 30 e poucos, de R$ 29, só do material que eles estavam cobrando, ou seja, a empresa ainda não tem nem custo, porque essa taxa é só para cobrir lá o custo do dia, e ela fez um curso de um dia, e lógico, no final tentaram vender, mas ela soube dar a resposta. Então, assim, a gente direciona e não controla, é diferente. Claro, nós estamos falando aqui com o Fábio, ele é especialista desenvolvedor, né? Eu quero convidar todos aí que compartilhem a nossa live. Se você tem alguns amigos que gostariam de saber um pouco mais sobre esse tema que nós estamos abordando, vocês que estão vendo a reprise aqui no Instagram também, compartilha essa live nossa aqui. Vocês que estão no YouTube, compartilha, deixa aí seu comentário, deixa aí seu like, seu dislike também, porque o algoritmo vai entender que a gente está se comunicando, interagindo, não é mesmo, Fábio? Então, exatamente. Voltando. Uma pergunta aí. Eu vou tentar interagir com o público, tá? Vamos ver quem responde primeiro. Tem 5 pessoas online aí. Atenção, hein? Atenção. Qual que é o próximo número da sequência? 2, 4, 6, 8. E aí, alguém vai escrever o próximo número da sequência? Tá fácil, né? Porque o algoritmo... Pode responder. Né? A gente sabe que é 10, são os números pares, tal, crescendo, mas algoritmo é essa regra, a gente define uma regra. E agora eu vou falar o que é inteligência artificial. Imagina que, da mesma forma que eu criei essa regra, que é sempre de 2 em 2, você informa um monte de dados e dentro de um programa, esse programa descobre que é para gerar de 2 em 2. Por exemplo, se eu simplesmente começar a falar 20 verdadeiro, 30 verdadeiro, 4 falso, 3 falso, 8 falso, 47 verdadeiro, né, 3 falso, 12 verdadeiro. Tá vendo? Eu estou colocando o quê? Duas informações, um número e outra informação se é verdadeiro ou falso. Com isso, eu consigo fazer o que as IA chamam de treino. Ou seja, eu dou um conjunto de dados e um conjunto de resultado. E a IA descobre. E se você prestar atenção no que eu falei, quiser voltar o vídeo depois, sei que dá para voltar, tanto no YouTube como no Instagram, você vai ver que, quando eu falei verdadeiro para números maiores que 10. Quando eu falei falso, é para números menores do que 10. E o IA é isso, é um processo de treino, onde você coloca uma massa de dados, né, conhecidos, e uma massa de dados de resultados conhecidos. E aí ele descobre a regra. Então, num algoritmo, o programador humano, ele digita a regra. Numa inteligência artificial, entra um monte de dados e um monte de resultados, e a máquina, com esse conjunto de itens, treina e descobre a regra. Então, imagina, você pega todas as perguntas da internet e tudo mais, e todos os textos, e aí a regra são as próprias perguntas que as pessoas fazem.
né? Então, o IA tem essa questão do treino, né? Você não tem um código que criou a IA. A IA ela já se autocria, de certa forma. Ela já se autoaprende. E isso é o mais assustador, porque é até assustador até comigo. Eu tenho um vídeo no meu canal, né, que eu tentei explicar isso, só que ficou ruim porque eu tentei explicar em inglês, porque eu achei que não ia ter audiência em português, aí eu tentei em inglês e meu inglês travou no meio do vídeo. Mas beleza. Mas quem tiver curiosidade, procura o termo percepton. Percepton, que é perceber, né? Percepton em inglês, você vai ver como que é o algoritmo de um neurônio de inteligência artificial. Nosso cérebro tem bilhões e bilhões de neurônios. Então imagina que é o código-fonte de um neurônio. Meu, é um algoritmo de pouquíssimas linhas e com um programador que está começando consegue pegar esse percepton, esse algoritmo, rodar na sua linguagem, seja Python, JavaScript, qualquer uma, e até fazer um mini IA de, por exemplo, daquelas coisas básicas que a gente aprende na escola, né? De equação do primeiro grau, segundo grau, Pitágoras, ele consegue fazer pequenas coisinhas e é facinho. Ou seja, desmistifica aqui o IA, porque no IA, no fundo, que você falou, né, para o algoritmo recomendar. Ele é o quê? É estatística aplicada, desvio padrão, médio, essas coisas. E isso daí, o que tem a ver a linguagem com isso? Nós estamos falando em português. But if you want, I can speak in English for you, ok? But ninguém mais vai entender. Então, assim, a gente fala em português, por quê? Porque é a linguagem que a gente conhece. Então, eu escrevo hoje o código em Python, porque é a linguagem que eu e a minha equipe conhecemos. Na empresa anterior, eu trabalhava numa linguagem chamada React, que é baseada em JavaScript e outras coisas. Então, era a linguagem que a empresa definiu que seria a linguagem mãe. Na outra empresa, eu trabalhava com .NET C Sharp. Na outra empresa, trabalhava com VBNet. Então, assim, cada empresa, assim, é impossível um programador sobre todas as linguagens. Então, cada empresa, em algum momento, ela começa a usar uma tecnologia com uma linguagem e assim, e todo programador que entrar lá vai ter que aprender vai ter que primeiro conhecer essa linguagem e entender. Gente, né, aqui ó, é só em Python. Aqui ó, é só C Sharp. Na outra empresa aqui é só Java. Ah, mas pode ter mais do que uma? Pode. Mas sabe o que acontece quando tem mais do que uma linguagem numa empresa? Começa a dar pau. Porque imagina que você começa a ter duas equipes, uma equipe que só trabalha com Java e outra só trabalha com .NET, por exemplo. Aí você perde um funcionário, você tem que repor. Às vezes esse funcionário não sabe mexer com aquela outra linguagem. Então você começa a ter equipes meio que isoladas. E geralmente a equipe tem que ser junto. A gente tem que estar junto, né? Tem que ter. Né? É normal que às vezes um programador que tem mais tempo conheça múltiplas linguagens, como eu. Mas assim, geralmente eu estou sempre como main, como principal, uma, mas eu, mesmo que nem onde eu trabalho atualmente, é Python, mas a gente mexe com JavaScript, HTML, CSS, SQL, várias outras coisas. Mas assim, é muito menos. Mas o principal é Python. Se quiser trabalhar comigo, eu tenho que saber Python. Né? Ou, se for estagiário, a gente ensina. Mas assim, esse que é o objetivo, porque é difícil manter equipes com conhecimentos totalmente diferentes, porque basicamente complica para o RH. Se uma pessoa sai, tem que repor, você tem que manter duas tecnologias, né? Lógico, as empresas grandes, Google e tal, aí elas têm uma porrada, mas são mini equipes, cada escritório trabalha numa coisa diferente, porque são empresas que elas fermentam, né, essa questão da inovação, né? Claro, claro. Eu gostaria de trazer esse assunto aqui mais para dentro do ser humano e o uso dela por ele. Porque eu vi uma matéria, na verdade, um conteúdo na internet, de que foi feito um experimento com uma pessoa, onde ela foi colocada naquelas máquinas de fazer ressonância, acho que ressonância, né? E colocaram a pessoa lá e junto dela colocaram uma imagem de uma girafa, né? Então foram fazer a ressonância cerebral dessa pessoa. E essa ressonância captou a imagem do circuito cerebral funcionando, tudo, e jogaram para a IA. E adivinha o que a IA reproduziu? Ai, meu Aquela, Deus! a IA
reproduziu exatamente aquela girafa, claro, né, que colocou uns fundos lá, árvore e tudo, para mais ou menos ter um parâmetro de do que estava passando naquele cérebro. Ou seja, daqui para frente, nossos pensamentos serão monitorados? O que será que vai acontecer? Então isso daí é uma coisa que é assustadora. Nós, como seres humanos, ainda estamos controlando isso. Por isso que eu pergunto, não é teoria da conspiração nem nada. Precisamos pensar acerca disso. E volto novamente. Isso daqui vai interferir muito em nossas decisões, escolhas, família e por aí vai, cara. Eu lembrei de uma escritura que Jesus fala sobre pensamentos, né? Que aquele que desejará, que irá desejar no seu coração já terá cometido adultério. Lembra dessa? Sim, sim. Então, né, imagina a gente ter um chip que já sabe o que a gente está pensando, né? A gente está pensando, ai, estou com ódio dessa pessoa, queria matar ela, aí aparece lá um pop-up no nosso cérebro. Deseja comprar uma arma? Então, hoje é assim. Hoje, assim, por exemplo, nós temos aí o mau uso do amor na sociedade, né? O que é o mau uso do amor? Sexo livre, né? Não sei nem se vão me cancelar por falar isso. Mas sexo livre, entendeu? O mau uso do amor, enfim, né? Então, vamos ter aqui como exemplo, o amor é como se fosse uma bomba atômica. Se você não sabe utilizá-lo, você vai destruir o mundo através disso. Hoje em dia o amor é usado para tudo, e de uma forma errada. O que é o amor, sua função, sua essência. Então, também daqui para frente, né? A IA, se não soubermos dominá-la, usá-la, vai ser como uma bomba atômica também. Qual a sua opinião acerca disso? Cara, é perigoso. Mas, assim, pensando mais profundamente, é o que eu estava até refletindo espiritualmente há pouco tempo. O que você quer? O que as pessoas querem? O que o seu filho quer? O que sua filha quer? O que sua esposa quer? O que você realmente quer? Qual é a nossa dor? Do que realmente nos faz a falta? Para algumas pessoas, falta dinheiro? Sim, falta dinheiro. Falta educação, falta conhecimento, mas para algumas pessoas falta um afeto, um abraço, um amigo, um carinho, alguém que queira ouvir elas. Falta atenção. Então, as pessoas estão clamando por, entre aspas, amor, mas na verdade elas estão simplesmente querendo atenção. E como que elas podem ter atenção? Através, às vezes, de uma postagem e alguém curtiu. Opa, eu recebi uma atenção. Então as pessoas estão clamando atenção. Por quê? Porque os pais estão lá, trancados nos seus quartos, também passando o dedinho, não dando atenção para os filhos, e os filhos estão brigando por atenção, postando fotos, fazendo TikTok, fazendo às vezes danças sensuais, para ter atenção de alguém. Então, a questão é, o que falta? Qual é a falta que as pessoas sentem lá no fundo do coração delas? É uma falta de família. É uma falta, às vezes, de pai, de mãe. E aí vai até de encontro com uma live com o Léo Siqueira sobre que o mundo precisa de um pai, sobre orfandade. Por quê? Porque sem essa, porque essa falta, primeiro, se tem algo que nos falta, a gente vai procurar preencher. Infelizmente, o jovem, às vezes, tenta preencher isso com o quê? Com droga, com sexo, pornografia, com a marginalidade, com crimes, e de diversas formas, porque aquilo falta. Então, se a família não ficar atenta e perceber, tipo, filho, vamos jogar junto? Filho, vamos ver essas séries junto? Qual série? Você está vendo uma mangá? O que fala sobre esse mangá? Vamos assistir junto? Tá? Né? Antigamente tinha até aquelas cenas meio família, tipo, que você tampava o olho do filho. Filho, tampa o olho aí, né? Era até engraçado, mas assim, era o pai vendo tal, que tem uma cena meio forte, você tampava o olho do filho. Hoje, a gente não está tampando mais os olhos dos filhos. Eles estão vendo tudo, por quê? Porque eles estão no mundo deles, isolados, sozinhos, e os pais estão no outro mundo, e às vezes os pais já não são mais nem pais, já nem mais vivem junto, nem mais convivem junto, e aí? A gente vai ter que ficar fazendo o quê? Como que a gente vai amar se agora o nosso filho está do outro lado da tela? Como que a gente vai realmente dar o aperto caloroso de um abraço fedido,
né, daquele beijo molhado, tipo, ou que nem quando a minha filha era criança, que detestava que eu beijasse ela, porque ela não gostava da minha barba e ficava pinicando, mas era engraçadinho, né? Então, assim, tá faltando isso, tá faltando isso. Né? Então, assim, e muitas vezes a criança sente isso, mas ela não sabe. E ela vai buscar essa falta de outras formas, né? Então, né, qual que é a falta? Se a gente entende qual que é a falta, a gente consegue preencher ela, lógico. Primeiramente, sempre com Deus, mas também com alimento, com família, com educação, com cultura, com valores certos. Eu creio que, eu penso assim, que não somente as crianças, né, mas também os adultos, né, os jovens hoje em dia, que estão sendo mais visualizados, entre aspas, mais valorizados por outras pessoas, pelo tanto de seguidores que tem, pelo tanto de curtidas que tem, enfim, isso já está servindo como parâmetro do que é e do que não é um ser humano encaixado na sociedade. Para você não ganhar nenhum hater, nenhum comentário negativo aqui nessa live, eu não vou comentar sobre eu não vou comentar muito, me aprofundar sobre esse tema de cultura woke e nem sobre esses velhos jovens, pessoas assim que nem eu, 40 e tantos anos, quase 50 anos, andando com camisa de videogame, cara. Você já viu isso? Mas assim, uma coisa é você andar com a camisa, outra coisa é você viver em função de videogame até hoje. Brincadeiras à parte, eu desenvolvo os jogos e não jogo. Meu, lembrando agora, realmente, né? Eu até parei para pensar. Eu não tenho um jogo instalado no meu celular. Eu não tenho um jogo instalado. E eu estou num projeto de desenvolvimento de jogos. Cara, porque para mim é muito mais legal, divertido fazer a coisa do que usar. Né? Então, existe uma cultura dos velhos jovens, pessoas que não amadureceram aqui, ó, intelectualmente, que hoje com 40, 50 anos se comportam como crianças de 16, e 15, 14 anos, que você fala um não, a pessoa já surta. Né? Você tenta dialogar, às vezes, com alguma dessas pessoas de 40 e poucos anos, a pessoa não tem diálogo, ela começa a levantar a voz, começa a gritar, começa a dar piti. Alô? Né? Então, assim, as pessoas não. Por quê? Né? Não cresceram, não amadureceram como ser humano. Né? Não é nem como homem ou mulher, né? É mais um amadurecer como ser humano. Então, tem pessoas que vivem ainda como se fossem adolescentes, ou melhor, pré-adolescentes, né? Porque adolescente ainda já está começando a pensar por si. Pré-adolescente criou aquela visão, aquele mundo, aquela utopia, e a pessoa vive com seus 50 anos achando que é um molecão, né? Que nem o personagem lá do Sérgio Malandro, né? E aí, maluco, beleza? Dança aqui lá. Ou não, maluco, beleza é outra referência. Mas, assim, é o adulto que não cresce. Então, isso. Mas, assim, por quê? E aí vem de novo a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Qual é a falta desse adulto que não cresceu? O que falta nesse adulto? Por que ele não cresceu? Por que ele não amadureceu? Por que ele não quer amadurecer? Qual é o trauma da infância dele que ele não conseguiu superar? Será que faltou um pai para falar, come isso, filho, porque isso é o que tem? E não, não, você não quer essa comida? Deixa eu pedir outra coisa no iFood, porque aqui não tem nada. Então, foi mimo demais dos pais? Foi falta dos pais? Foi excesso de cuidado? Por que esse adulto não amadureceu? Porque uma coisa eu tenho certeza, se ele mora ainda com os pais, uma hora os pais vão morrer. É fato. Meus pais vão morrer. Eu vou morrer um dia e minhas filhas vão ficar no mundo. Se elas não tiverem madura, elas vão morrer de fome. Eu não vou conseguir sustentar meus filhos pelo resto da vida. Meus pais não vão conseguir me ajudar pelo resto da vida. Ninguém é eterno. Daqui a 100 anos, todo mundo aqui vai estar morto, inclusive eu e você. Todo Claro. mundo vai morrer. Então, assim, se a gente não amadurece nossos filhos, a gente está infantilizando eles, a gente está destruindo a vida deles, porque a gente não vai conseguir manter eles. Claro, claro. Claro. E você tocou num assunto também que já foi até tratado aqui na nossa live com o professor Adelmo Souza com relação à cultura woke, né? Como que a cultura woke está sendo uma campanha, principalmente através da mídia. Quando a gente trata de mídia, a gente está falando também, claro, da interferência da inteligência artificial, né?
dos algoritmos e por aí vai. Tem essa interferência e não tem jeito, né? Então a gente já tratou aqui de como que as redes sociais causam, né? O que causam no ser humano em si. Essa questão que você falou aí, comportamento, né? Muda o comportamento da pessoa. A pessoa passa a viver uma dupla personalidade, onde vamos colocar aqui nessa rede que eu não posso nem falar que agora nós falamos algo aqui e apareça uma mensagem para mim não repetir novamente isso. Então vamos aqui ficar pisando em ovos. Eu tive que concordar com eles, senão nossa live seria derrubada. Mas enfim, a pessoa vive uma vida virtual aqui, né, na rede social, e por trás das cenas é outra vida. Eu sempre comento isso com minha esposa, né? Poxa, aqui nessa rede social aqui as pessoas são tão felizes, né? Não vê ninguém assim com problema, todo mundo acorda às 5 horas da manhã sorrindo, né? Enfrenta aquela fila de ônibus sorrindo, vai para o trabalho sorrindo, volta, o que está acontecendo? É o mundo perfeito, o mundo ideal? O que é? Então, e essas pessoas acreditam que realmente essa vida é uma vida só. A vida virtual e a vida real é uma vida só. Isso acarreta o que para essa pessoa? Porque eu não conseguiria viver dessa forma, com duas vidas, dupla, não sei se é o nome é certo, dupla personalidade. É minha opinião, não é científico, tá? Minha opinião. Mas hoje os autismo, TDAH e muitas dessas doenças que existem, eu atribuo como culpa não vou falar da tecnologia digital, mas do avanço tecnológico extremamente rápido que tivemos nos últimos anos. Ou seja, o ser humano intelectualmente não está se acostumando, não conseguiu se adaptar, ou nem todas as pessoas estão conseguindo se adaptar à velocidade que a tecnologia no geral está crescendo. E isso tem feito surgir várias doenças, porque, não dá para acompanhar. E assim, aceita que dói menos. Então, falar que você tem que estudar 9, 10, 20 anos para saber alguma coisa, 20 anos já é um quarto da sua vida. Então, tá complicado, não dá para ter duas vidas, não dá para ter uma vida virtual e uma vida real. Geralmente eu mando 2, 3 mensagens, às vezes, para as pessoas, aí já falo pro alto, e se não estiver entendendo, eu vou aqui, ó, no cara a cara, ligação de vídeo ou ligação de voz. Né, porque a gente tem que realmente lidar com as pessoas, né? Não dá para ter dois tipos de vida. A gente já viu muito filme que explora Matrix, que eu amo mesmo, né? Um mundo virtual, e às vezes as pessoas elas têm uma vida tão triste e tal, que elas querem aparentar uma vida boa virtualmente, mas porque elas mesmas não se sentem vazias, tristes, né? Então, tem inúmeros filmes, eu vou ficar falando aqui, que tratam sobre esse tema, e a gente tem que entender que aí é onde entra aquilo que eu falei. Qual é a dor da pessoa? Sim. E ontem nos bastidores nós tratamos um assunto também, você tocando nisso, né? Com relação à tecnologia atual, a física, por exemplo, os óculos de realidade virtual. Isso daí está entrando dentro das casas, né? Aquela, não posso nem falar o nome dela, mas aquela empresa da maçãzinha, né? Criou agora né? E cara, você colocou aquilo no olho, pode esquecer a sua vida real, porque ali naquela vida você vai ter a melhor casa, o melhor carro, você vai ter dinheiro, você vai ter a mulher que você sonhou, você vai ter tudo que você quer. Então, para que você quer viver essa vida aqui humana, tátil? Para que você quer viver se lá é melhor? Então tem pessoas que não tiram aquele óculos de forma alguma dos seus olhos para não voltar à vida real. Então veja só o impacto que está causando nessas pessoas. Eu lembrei do Black Mirror, é muito legal, Black Mirror. Né, os 2 episódios que trata bastante esse tipo de vida. Eu usei esse óculos da Meta, né, esqueci o nome dele, mas eu tive uma aula de inglês usando esse óculos da Meta e realmente é muito legal. Quando você coloca o óculos, você olha para o seu próprio corpo, você vê o seu corpo digital, e aí você pode ficar mais gordo, mais magro, musculoso e tal, ainda no formato de bichinho.
né, que nem alguns filmes que a gente vê aí que simula o corpo. Realmente, como ferramenta, que nem eu tive uma aula de inglês nesse ambiente virtual. E aí a pessoa falou, entregou um objeto, falou, ó, isso é isso, monta ele, pega o objeto, coloca a roda aqui, então a pessoa ia passando os tal. Então, assim, para usar esse tipo de ferramenta como um instrumento para ensinar, ou que nem a gente vê muito com o HoloLens, a Microsoft, toda a parte institucional, que o pessoal mostra lá a engenharia, que nem fazendo aquela coisa de Minority Report, né, ou do próprio Tony Stark, que ele abre lá e projeta a parte de engenharia, que eu trabalho com engenharia, a gente faz os 3D, só que tudo na tela. Então, brincar com essas coisas como algo profissional, educacional, como ferramenta de trabalho, legal. Mas viver em função disso, viver dentro de um jogo, na verdade as pessoas já vivem. Tem pessoas que passam mais de 10 horas, 15 horas jogando o mesmo jogo, uma fase após outra. Ou seja, a vida dela, o olho dela, já é aquele mundo. O avatar, o corpo dela, já é aquele avatar. Então, a partir do momento que você passa horas e horas, todos os dias jogando um jogo e só faz isso na vida, você já deixou de ser material e agora você é apenas um monte de pixel escravizado naquela rotina. Então, assim, não precisa ter um óculos. Tem gente que já vive isso sem óculos, usando o próprio celular, usando um computador, aquele super mega, não sei o que lá. Então, assim, as pessoas não precisam, às vezes, da ferramenta, que seria o óculos, nesse caso que você citou, para ser escravas de algo. O mero celular, sem ser última geração, já permite isso. Tinha uma época até dava bronca também, tentando controlar, como todo pai, né? Tipo, sai um pouco desse jogo, vem fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa, ou vamos jogar outro jogo. Por quê? Eu ficava horas lá no Minecraft, construía cidades, que assim, eu falei, uau, que legal, né? E aí, assim, até dava alguns desafios para ela fazer, mas eu sempre, quando eu estava junto fazendo, né, eu tentava dar um foco mais educacional, não apenas ficar gastando tempo, brincando de qualquer coisa, né? Mas você tenta direcionar. E sempre que eu estava junto, tentava direcionar. Ó, se a gente tentasse fazer isso, e se tentasse fazer aquilo? Se a gente fosse tal, por quê? Porque o visão é aquilo, né? E assim, e essa geração, elas vão ter mais facilidade. Por quê? Porque estão desde pequeno. Né? Exceto os caras que nem eu, que trabalham com isso, que vão acabar tendo uma facilidade parecida, né? A maioria das pessoas não vai ter essa facilidade. Então, não é a ferramenta do capacete, do HoloLens, do negócio lá, o óculos da Meta, da maçã, que vai fazer a gente ficar escravo. Tem gente que já está escravo sem isso. E aí imagina com esse. E tem um filme na Netflix recente, que eu estou tentando lembrar o nome, que eu comecei a assistir, que fala um pouquinho sobre isso também, né? Que é um óculos também, né? Esqueci o nome dele. Fala uma coisa dos três lá. Deixa depois um comentário o nome do filme aí pra gente, depois Sim, sim. assistir. Nós estamos chegando aqui, na reta final aqui da nossa live, tá muito bom o papo aqui com o Fábio. Vocês que estão assistindo aí, segue aqui nossa página, né? Comenta aí que ele vai ficar aqui a reprise no nosso canal. Também, lá no outro canal do YouTube, também vocês podem deixar seu comentário, compartilhar e aparecer o link. E dar sugestões, né, do que nós podemos tratar aqui nessa nossa live com relação à família, né? Como nós estamos tratando hoje sobre a inteligência artificial e as famílias, até quando, até como que ela interfere dentro de casa, né? Dentro da família. Então aqui, Fábio, a gente está falando justamente essa questão toda, né, da inteligência artificial aqui, chat GPT e por aí vai, né? N tecnologias, né? Então daqui para frente nós, na verdade, não sabemos exatamente o que vai acontecer, né? Porque aquilo que nós comentamos, no momento nós estamos administrando isso. Então vai chegar um momento que talvez isso possa sair aí do roteiro que a gente está a gente está pensando. Mas assim, para blindar essa situação agora, para poder a gente fortalecer mais essa questão dentro da nossa família. Você já orientou, você já deu aqui sua opinião de que na questão dos jovens, os pais participarem mais, tentar jogar até mesmo aqueles jogos com os seus filhos, né? Até mesmo participar de alguns vídeos interessantes dentro
dentro das plataformas de streaming, né? Isso daí sim, é possível fazer, possível acompanhar os filhos nisso, né? Mas no dia de hoje em si também, quando nós não estamos perto dos filhos, esse que é o ponto, né? Quando nós não estamos perto dos filhos, será que realmente eles vão assim entender esse nosso posicionamento que nós queremos compartilhar isso com eles, ou realmente a inteligência artificial está sendo maior que nós? Eu não estou com minha filha agora. Eu acredito, pelo que eu ensinei para ela, seja por meio como educação de pai, que eu não estou com a minha filha agora, mas eu creio que ela não está fazendo nada de errado. Então, esse é o meu papel. Não é o papel de nenhum IA. Então, mesmo que ela esteja com o celular, vendo algum vídeo, vendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, eu espero, pelo que eu ensinei e eduquei a ela, que ela não esteja fazendo nada errado. E não é um IA que vai forçar ela a fazer algo errado. É a opção que ela tem de clicar naquilo e ver e fazer ou não. E isso quem ensinou fui eu, não é nenhum robô. Perfeitamente. Deixa eu ler algumas mensagens que passaram aqui. Tem tanta mensagem aqui, principalmente do nosso caro AC Consultoria, né? Peço que vocês depois sigam o nosso Instagram, hein? Lá falei o nome novamente. Ai, vamos cancelar aqui. Tem aqui o Ziel, que ele fala o seguinte: a tecnologia é uma ferramenta poderosa que, quando mal utilizada, pode acarretar riscos e doenças, olha só, e doenças, claro, né? Com a conscientização e, e hábitos saudáveis, podemos transformar a sua influência em benefício para todos. O que você acha do comentário dele? A gente, Você me comentar, não tem nenhuma pergunta, né? Porque realmente é isso que ele falou. Né? A IA é isso, ela pode tanto ajudar, ela vai ajudar muito. O ruim é que, infelizmente, algumas pessoas vão usar para a forma errada. Energia nuclear gera energia, mas pode fazer uma bomba. Uma arma é para proteger, mas tem gente que quer usar para eliminar um igual. Então, assim, a gente vai. E assim, eu creio, esse negócio do IA querer dominar, o IA querer controlar, não é o IA. Tem sempre um programador e tem sempre alguém que manda no programador. Entendeu? Tem sempre alguém que manda no programador. Por quê? Porque o chefe, o governo, o sistema que não é o sistema digital, é o sistema humano, ele quer algo. Então, por exemplo, ele quer vender algo, então ele está vendo que você só assiste filme de cachorrinho, o que o sistema vai tentar te vender? O algoritmo vai perceber que você gosta de animais, então ele vai sugerir lojas de animais, lojas de pet shop. Por quê? Porque só vê coisas categorizadas com animais. Beleza? Ele vai tentar. Não precisa ter um IA para isso. Aí é estatística, é dado. Já você só consegue só ver coisas do agro, coisas de terra, coisas de plantação, ele vai recomendar alguma outra coisa relacionada a isso. Então, assim, e pensar que infelizmente, existem empresas maliciosas que querem tentar te empurrar um certo tipo de conteúdo, existe. Aí a questão é a sua decisão em aceitar esse conteúdo ou não. É a sua ética de aceitar isso ou não. Claro, claro. Quero agradecer aqui o pessoal que está comentando, estão curtindo aqui a nossa live. Eu confesso a vocês que normalmente nós queríamos um roteiro aqui para seguir aqui no bate-papo, mas hoje não podemos fazer esse roteiro, estamos aqui levando o papo adiante, chegando aqui já quase que na reta final de tudo, né? Muito obrigado a todos aí, curtam, compartilhem. Se tem alguma pergunta agora ou depois, né? Podem deixar aqui nos comentários, a reprise vai ficar aqui também no YouTube, vai ficar aqui. Agradecer a presença aqui do canal Conversas, que conectam, sigam lá, que eles têm conteúdo muito bom, isso também relacionado à família, desenvolvimento pessoal, né? Ela fala que sempre temos boas escolhas, é verdade, com certeza, isso sim, né? Então eu vou deixar aqui agora, Fábio vai dar aqui suas recomendações finais, suas considerações finais para o nosso público de hoje.
Beleza. Ó, fazer até um convite aí para vocês, tá? Em cima dessa última postagem, né, que a propaganda dessa live, ou como o Linderson postar, falar aí, comentem me citando, e aí eu respondo, que eu vi que algumas pessoas perguntaram algumas coisas aqui, e não dá tempo de perguntar tal. Mas assim, podem fazer perguntas, me citem, @mpc.fabio, tá? O que é MPC? O pessoal sempre pergunta o que é MPC, então eu já vou falar rápido. MPC é a abreviatura da empresa, porque eu já fui empreendedor alguns anos atrás, e esse nome pegou, né? Então é mpc.fabio, que era meu nickname, afinal, tem um Neo do Matrix, tá? Então eu também queria ter o um nome, eu chamava de Impacto, porque eu brincava com meu irmão, né, que era Impacto, né? Então, assim, teve sempre essa brincadeira desde 1900 e nada. Né? Então, esse nome é um nome que me acompanha muito e me acompanha até hoje. Por isso, meu nickname eu não vou mudar, é @mpc.fabio. Né? Me cita, pergunta, Fábio, tal coisa. E aí eu tendo tempo, eu respondo, eu posso demorar para responder um pouquinho, mas eu respondo. Às vezes eu gosto de responder, interagir, às vezes eu dou aula de programação gratuito, estou dando uma aula de marketing recentemente gratuito para algumas pessoas, eu tenho uns grupos de WhatsApp aí que eu faço umas coisas doidas aí também, né? Estou envolvido com outras coisas mais malucas ainda, porque eu gosto de desafios, né? Afinal, a vida, os desafios nos motivam, né? Eu gosto de cada vez pegar desafios maiores, né? E bora lá, bora resolver os jogos da vida. Que bacana. Fábio, queremos aqui agradecer aqui a sua presença hoje na nossa live aqui e quero convidar todos que estão aqui, né, neste momento ao vivo conosco, ou os que estão vendo essa reprise, que nos dias 13, 14, 15 de maio, nós vamos fazer 3 dias de lives, né, em comemoração ao Dia Internacional da Família, tá certo? Então a gente está organizando isso aí. Se for bem legal, a gente vai fazer até 4 ou 5 dias mais, porque tem muito assunto a ser tratado. Já trouxemos pessoas aqui que elaboraram tantos conteúdos bons para a gente, com tanto carinho. Então a gente vai aqui trazer novamente essas pessoas aqui. Uma delas está aqui, a Conversa que Conectam, sempre está conosco aí, o professor Adelmo, né? O professor Juliano Escrimi e muitas outras pessoas que têm conteúdos tão relevantes quanto a que o Fábio está trazendo, que já está desde já convidado para outra live conosco aqui, para trazer outros temas, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Curtam novamente, compartilhe essa live, envie para o seu amigo, tá certo? Para ele deixar sugestão, a crítica, o que está bom, o que não está, que devemos melhorar para continuar avançando, tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês e que tenham, assim, um excelente final de semana. Muito obrigado.